Olá, sou a professora Josicleide Guilhermine, disciplina de redação, e chegamos ao nosso último encontro do nosso minicurso de redação. Todas as aulas anteriores estão aqui à sua disposição. Procura aqui, minicurso, redação, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, e hoje nós estamos na parte 5. Já tratamos do texto dissertativo argumentativo em termos de características gerais, tratamos da identificação das palavras-chave no tema em si, tratamos da introdução, do desenvolvimento e hoje a gente finaliza discorrendo sobre a proposta de intervenção, último parágrafo do seu texto, um parágrafo que, assim como os demais, deve ser construído com uma média de 5 a 7 linhas aproximadamente e como as partes anteriores do seu texto. Também a tua proposta de intervenção ela deve obrigatoriamente enfrentar a tese. Esta é uma falha gritante. Muitos estudantes constroem uma tese na introdução, passa o desenvolvimento, falando sobre essa tese, chega na proposta de intervenção, apresenta algo que se relaciona à temática em si, mas que não se relaciona à tese estabelecida. Logo, nós temos uma falha de coerência. Por isso, não se esqueça, proposta de intervenção enfrenta a tese. Antes de você elaborar a tua proposta de intervenção, volta lá na tua introdução e analisa quais foram os 2 elementos que você citou na sua tese. Um exemplo que eu apresentei aqui no canal foi do tema Caminhos para combater a evasão escolar no Brasil. E apresentei como possibilidade de tese 2 fatores que foram a gravidez na adolescência, no caso das meninas, que faz com que elas abandonem a escola muitas vezes, e a necessidade de contribuição com a renda mensal, no caso dos meninos. Vamos supor que esta foi a minha tese, as causas para a evasão escolar. Quando chega na sua proposta de intervenção, você precisa observar esses elementos e enfrentá-los. Do contrário, eu tenho uma incoerência. Se os 2 elementos que eu apresento como problemática para o conteúdo em si, eu não enfrentá-los, eu tenho uma falha de coerência. Então, volte-se para a tese e se pergunte, esses 2 elementos aqui que eu apresentei agora, é hora de enfrentá-los, porque segundo você, são esses elementos que corroboram, que colaboram com a problemática. Se são eles que colaboram, eles precisam ser enfrentados. Então, quando chegar no último parágrafo do seu texto, o Enem exige de você a construção de uma proposta de intervenção. Perceba, o Enem está cobrando de você uma solução não, criatura. Acho que nem os sociólogos em um parágrafo conseguiriam apresentar algo tão brilhante para solucionar uma problemática social de complexidade. Ele exige de você a construção de uma proposta de intervenção, uma possibilidade de melhoria para aquele assunto em si. Pode ser coisas simples, mas que façam a diferença. No caso dos surdos, tivemos a temática dos surdos em anos anteriores, então é preciso que a gente tenha intérprete de Libras dentro das escolas, dentro dos espaços públicos. As propostas elas podem ser simples, você não precisa sair criando leis não, viu? Muitas vezes os alunos vão por esse caminho de criar uma lei, o governo tem que criar uma lei. Criatura, não falta lei nesse país não. Talvez a gente precise que essas leis sejam fiscalizadas, que elas saiam da teoria e possam ser efetivamente aplicadas na prática. Então é pensar em algo que interfira na problemática em si, minimizando ela. Assim que você pensar, você pode pensar em 2 propostas, uma para cada elemento da tua tese, ou você pode pensar em uma única proposta que seja capaz de enfrentar os 2 elementos que você citou na tese, mas ambos terão que ser enfrentados. Após isso, você vai responder algumas perguntinhas básicas para garantir que a tua proposta ela esteja o mais completa possível. Primeira pergunta, não necessariamente nesta ordem, quem vai se responsabilizar pela execução dessa proposta? Quem é o agente? Das coisas mais simples às mais complexas, colar um cartaz no ônibus, use camisinha. Tem alguém que precisa se responsabilizar por isso. Quem é o agente que vai se responsabilizar pela proposta que você pensou? Não seja generalista, tá? Não diga o governo, porque o governo é uma instância muito ampla. Qual é a parte do governo legislativo, executivo, judiciário? Além disso, a gente tem outras instâncias. Temos as secretarias, temos os ministérios.
Quem é o agente? Qual é a proposta em si? O que é que você está propondo para enfrentar esta problemática? Como esta problemática será enfrentada do ponto de vista prático, ou seja, o detalhamento da tua proposta de intervenção e para quê? Qual é o objetivo dessa tua proposta? Como é que ela enfrenta diretamente o assunto em si e de que forma ela vai colaborar para minimizá-lo? Quem, o que, como e para. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like aqui. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve agora. Compartilha nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso. Os estudantes que ficaram de fora do quantitativo de vagas, continue acompanhando as redes sociais, o Instagram, sobretudo, que em breve, muito em breve, estarei reabrindo uma segunda etapa deste minicurso. E muito obrigada e até a próxima.